Olá, boa tarde, boa noite, na verdade, já está escuro aqui. Então, eu sou terapeuta da Nova Medicina Germânica, estudo as causas biológicas das doenças e emocionais também, né? Não tem como nossa biologia trabalhar separado da emoção, porque nós somos um todo e a Nova Medicina Germânica faz a gente olhar mais para isso, que nós não podemos ser separados em partes, nós somos um todo completo e tudo trabalha junto, né? E nesse mês de maio, eu me propus a trazer sobre as doenças mais comuns em mulheres, né? Porque nós mulheres adoecemos mais, isso é um fato, isso não é só uma ideia que a gente tem, né? Que as mulheres vão mais no médico porque as mulheres se cuidam mais. Não é só por isso, não. As mulheres adoecem mais mesmo, né? É comum as mulheres terem mais doenças do que os homens. Pelo próprio modo de nossa biologia é assim. Nós adoecemos mais, né? E por quê? Porque nós nascemos, somos feitas pelo Criador para sermos as provedoras da vida. Nós que damos a continuação da vida na nossa família, nós somos as principais responsáveis. Homem e mulher ocupam o papel indispensável, mas quem está mais diretamente ligado é a mulher, porque ela carrega mais tempo, ela assume o corpo, o formato da mulher já diz isso, né? Nossa biologia é formada para sermos as responsáveis pela vida que nós estamos gerando, né? Isso faz a gente ter uma postura diferente, porque o nosso cérebro, que é arcaico, ele sabe que nós somos responsáveis pela vida. E quando alguém da nossa família não está bem, nós adoecemos junto. Nós não ficamos... É impossível uma mãe ver um filho doente, ou o marido doente, ou alguém que ela gosta, até um animalzinho. Toda mãe que vê alguém que faz parte do ninho dela, da família dela, adoecer, ela também entra na dor. Isso é próprio da nossa natureza humana. Obrigada a quem está chegando, quem vai assistir depois também. Agradeço de coração, transbordando. Isso faz parte do meu trabalho, faz parte da minha natureza, partilhar o que eu aprendo. E voltando à Nova Medicina Germânica, nós, por causa dessa nossa responsabilidade que nós assumimos muito, porque nós nos sentimos mais comprometidas, mais responsáveis, nosso cérebro entende que tem que salvar a vida de todo mundo, nós somos salvadoras e provedoras por nossa natureza, por nossa biologia, né? Então, por isso que a gente adoece. E para a gente entender como isso funciona, como nós funcionamos no nosso natural, como nosso cérebro funciona, a gente pode se espelhar muito na vida animal. Os animais na natureza, não os animais que vivem presos, os animais que vivem do jeito que eles nasceram para ser, né? Que nós nascemos para sermos livres, iguais aos animais da selva. E a maioria das doenças que nós desenvolvemos é porque nós não estamos vivendo nessa liberdade. Nós estamos muito condicionados a nossas inteligências, o desenvolvimento, o trabalho no todo, né? E por isso nossa natureza adoece muito mais hoje em dia do que no passado. Por isso que tem tantas doenças novas, tantas doenças raras que vão chegando. Olá, meu esposo. Bem-vindo, obrigada. Então, na vida animal, a gente assistindo os filmes sobre os animais da selva, como que eles vivem, é muito interessante isso, né? Por exemplo, trabalhei a vida toda com crianças e a historinha do Rei Leão era
todo dia quase que eles queriam assistir, né? Eu não tinha esse olhar para isso, eu só fui entender quanto que nós estamos fora do nosso padrão de vida, nosso padrão saudável, quando eu comecei a estudar germânica. Aí, assistindo novamente, consigo ver quanto que nós estamos fora da nossa natureza para a qual nós nascemos, né? E aí a gente consegue compreender por que nós adoecemos tanto, né? Então, na vida animal, os machos, eles disputam a atenção das fêmeas. Cada bichinho, cada animalzinho, até os passarinhos a gente vê assim, se tem um... Olá, Heloísa, bem-vinda, obrigada. Prof, mestra. Os animais, se a gente assiste ou observa também, um animal da selva, no natural dele, quando tem um casal ou tem vários machos, eles ficam se exibindo para as fêmeas, né? Aquele que fizer o malabarismo mais bonito, os pássaros que cantarem mais dentro do natural deles, mais bonitos, eles têm mais possibilidade de serem escolhidos pela fêmea, né? E nunca é o macho que vai escolher a parceira. Na natureza, quem escolhe o parceiro, quem que vai ser o casal, sempre é a fêmea. Ela que escolhe o macho que ela acha que vai ser o melhor pai para os filhos e que vai ser o rei, né, da vida dela. E, tipo, na história do Rei Leão, se não fosse a leoa a escolher ele não pode ser o rei, né? Ele tem que ser escolhido. E isso é todos os animaizinhos, do menor ao maior, tem esse mesmo modo de vida. A fêmea escolhe qual animal que vai ser o vencedor e esse animal tem que assumir a postura de macho ali no grupo deles, né? Uma vez que o macho é escolhido pela fêmea, ele vai ser o grande, ele vai ser o rei, ele vai ser o vencedor. E por que ele vai ser o vencedor? Porque ela está junto. Porque a fêmea está apoiando ele, por isso que ele vence. A fêmea nunca vira as costas para o macho que ela escolhe, né? Ela escolhe porque ela teve uma decisão, não foi assim por acaso, ela tem um instinto natural dela e ela escolhe esse macho para ser o parceiro dela. E ele fica o rei, ele assume a postura de rei e ela nunca mais vai poder destronar ele também, uma vez que ela escolheu ele como parceiro, né? E o macho, depois de escolhido, ele sabe o lugar que ele tem que ficar. Se a gente assistir, eu gosto muito de assistir as séries que tem os animais na selva. É muito interessante a gente ver. O macho, ele não fica dando dengo para os filhotes, não fica adulando, deixando os filhos brigar, separando briga de filho, sustentando os filhos quando eles são pequenos. Ele vai caçar, ele se vira sozinho e a fêmea que fica com a ninhada, ela se vira, né? Porque o macho ele tem uma outra função. Aí quando o filho cresce, o leãozinho, ou outro animalzinho da natureza deles, aí que o pai leva ele para a vida, né? E esse que é o natural, que seria o nosso natural também. A mãe fica com os filhos e quando eles, nós humanos, aos 7 anos, que a gente deve ficar mais junto com o pai, para o pai mostrar o que é a vida, o que é o mundo, né? E nós, seres humanos, a gente vai olhar a vida, olhar para o pai também com a mesma educação que a mãe deu, com o mesmo olhar. Se a mãe olhou com respeito para o pai, o filho vai respeitar o pai. Agora, se a mãe, até os 3 anos principalmente, não respeitava o parceiro que ela escolheu, o filho também não vai respeitar ele como pai ou como autoridade, né? Aí já começa todo o desequilíbrio da família. Por isso que é tão fundamental a mulher saber o lugar dela na família e ocupar esse lugar, né? Que ela precisa fazer a função de mãe e de apaziguadora e resolver todas as questões ligadas à vida da família, né? E na natureza, uma leoa nunca vai tomar o lugar do leão.
ou um outro animal também, ela nunca toma o lugar dele, o lugar que é dele, que é o de provedor, que é o de macho, que é o de mais forte. Ela sempre fica no lugar dela, né? E as doenças das fêmeas humanas e das fêmeas dos animais são as mesmas. Os desequilíbrios que nós mulheres temos, quando nós vivemos no natural nosso, são os mesmos desequilíbrios que as fêmeas dos animais têm, né? Mas isso animais do habitat natural. E como nós somos mulheres também muito fora do nosso habitat, nós também temos doenças raras que os animais, por exemplo, a gente vê as cadelinhas, as gatas, os animaizinhos que vivem presos, que vivem dentro das nossas casas, eles também desenvolvem câncer, uma doença que é só dos presidiários. A pessoa que é livre não desenvolve câncer. Um animal na selva nunca tem câncer. O corpo ele se recupera sozinho, né? Então, nós temos tanta doença porque nós não estamos vivendo, o nosso corpo não consegue se recuperar. E os animaizinhos presos também. Então, se algum bichinho, algum animal da sua casa tiver uma doença, é porque ela está vivendo fora do que ela gostaria de viver. Ela está triste, ela está deprimida, ela está fora do habitat dela, que seria o dela de natureza, né? E por que as mulheres adoecem tanto, falando de novo, e ficamos doentes? Porque saímos da nossa posição de fêmea que deve ficar cuidando do ninho. No mundo moderno, nós estamos, até tem tantos grupos, tantos movimentos feministas, outros movimentos, as mulheres brigando para ocupar o lugar dos homens. Para mulheres se vestindo como os homens, querendo os cargos dos homens. É uma confusão sem fim, né? E isso tira todo o equilíbrio da nossa natureza, porque isso mostra que o lugar feminino está vazio, o lugar de mulher, de ocupar, de cuidar do ninho, cuidar dos filhos e cuidar da perpetuação da espécie, ele fica desocupado. Olá, Lúcia, olá, Célia também, né? Ele fica desocupado, o lugar da fêmea, o lugar da mulher. Aí as frustrações, as inseguranças, os nossos medos, a sensação de vazio, de não pertencer à nossa família, elas são tudo consequência. Porque se eu nasci mulher, eu sou criada desde pequena a ser a exemplo da minha mãe. Se a minha mãe fosse uma mulher sem tantos desequilíbrios também com o masculino, olá, se eu tivesse tido uma educação totalmente feminina para ser só no meu lugar, eu não teria tantas inseguranças, tantos medos. Eu teria força de ação para ir para a vida, porque eu, como mulher, até os 7 anos, eu estaria na companhia de minha mãe, e depois dos 7 eu teria visto meu pai como uma pessoa forte. E eu teria força para ir para a vida e conseguiria cumprir todos os meus trabalhos. Eu não iria ser uma pessoa insegura, uma pessoa com tantos medos, com tantos vazios de alma, não teria depressão. Todas as doenças que eu tive, elas são consequência, elas são prova de que eu não cresci dentro de uma família ao natural. A minha mãe também tinha suas dores, também herdou essas dores da mãe dela. E não importa de onde que vieram, o importante é que agora eu tenho a possibilidade de olhar para isso e ver por que eu estou com tantas doenças e posso voltar para o meu lugar. Não cabe a questão assim, minha mãe não me educou para ser uma mulher saudável. A minha mãe também teve as frustrações dela com a mãe dela, com o pai dela, né? Olá, essas moças bonitas chegando aqui. Obrigada. Então, essas inseguranças, esses medos de nós irmos para a vida, foi porque nós já inseguras desde lá antes dos 3 anos, porque na Germânica a nossa biologia prova que até os 3 anos a gente pega todas as doenças que a gente vai desenvolver pro resto da vida.
depois a gente só vai calejando elas e elas vão aparecendo porque a gente não conseguiu superar, né? E essas frustrações que nós vivemos com o nosso marido, com nossos filhos, com o nosso trabalho, de não conseguir dar certo, são frustrações guardadas que a gente pegou da nossa mãe, do nosso pai, antes dos 3 anos, né? E elas não foram curadas. Muitos beijos para vocês também. Obrigada. E essas frustrações não foram curadas até os 3 anos e nem depois. E a gente pode curar elas ainda. A gente foi guardando isso. Aí hoje a gente briga com o marido, a gente briga com o patrão, a gente briga que não tem coragem de ir para a vida, porque a gente chegou aos 7 anos com tanto medo, com tanta insegurança, que a gente não conseguiu olhar para o nosso pai como o macho, o provedor da família, como aquele que queria dar toda a segurança para nós. A gente ficou preso na mãe, na dor da mãe, não conseguiu ver o pai e ficou todo esse desequilíbrio, né? E isso faz parte do natural do mundo moderno. Talvez lá no passado as crianças não tinham tantos problemas. Uma porque a gente vê também pelas doenças, que nem eu estava comentando antes, a maioria de vocês entraram depois. As doenças hoje em dia elas são tão mais frequentes, principalmente as raras, as doenças novas, a obesidade, conflitos de rins e tudo. Isso não existia no passado, porque se a gente olhar uma foto de 100 anos atrás, não tem pessoas obesas, né? Então já é uma prova de que as pessoas não tinham tanto desequilíbrio no corpo. As outras coisas a gente não sabe e também não vem a caso agora, né? Mas a gente tem a possibilidade agora de olhar para a nossa biologia do jeito que estamos vivendo hoje e nos adaptarmos, ajudar com a nossa inteligência biológica e emocional para a gente enfrentar isso e fazer diferente, né? Então, as frustrações com o marido, com os filhos, com o trabalho, toda vez que eu não estou bem, que eu não tenho força de ir para a vida, isso mostra que eu tenho frustrações não curadas em relação ao meu pai e também a minha mãe, porque eu não consegui ver meu pai, né? E por isso que a gente também percebe que as atitudes que a gente tem quando a gente não vai para a vida, quando a gente não vai para frente, quando a gente não consegue fazer o dinheiro realizar nossos projetos, as atitudes que a gente tem é como se a gente tivesse menos de 3 anos, né? Se olhar, exatamente é esse o medo que a gente tem, né? Por exemplo, no meu caso, o medo de fazer uma live, o medo de falar aqui com vocês que nunca vão me atingir, nunca vão conseguir bater em mim, é um medo que eu peguei antes dos 3 anos. E eu tô carregando ele como se vocês iam bater em mim ainda, né? Então é uma atitude de uma criancinha com menos de 3 anos que ainda tem medo de ir pra vida, né? E a gente olhando para isso, a gente pode dar novas informações para o nosso cérebro e sair desse lugar de 3 aninhos, né? E isso também se faz com as doenças. As nossas doenças começam lá, mas agora ao longo da vida nós podemos mudar essas dores e mudar essas informações. E porque até os 40 anos a gente vai cronificando isso, vai reforçando isso. E a gente vai deixando de lado, né? A gente acha que... Só que depois dos 40, o nosso cérebro começa a mudar o funcionamento. Na menopausa, tanto homens como mulheres, mas principalmente as mulheres, quando aos 40 anos, perto dos 40, as mulheres começam a produzir, o cérebro começa a funcionar diferente. O córtex do lado direito começa a produzir hormônios diferentes de antes, né? Então, o lado masculino começa a trabalhar mais do que o lado feminino, a partir dos 40. E por isso que a gente vai mudando de profissão nessa idade, vai começando as mulheres que não estão bem casadas, que separam, se tem alguma coisa que não está bem e não conseguem reagir, entram em depressão, é porque o cérebro masculino não aceita ficar de mimimi. Até os 40 a gente é mais feminina, a gente vai relevando, né? E quando ele fica mais masculino, ele tem atitudes mais de homem. Assim, coisas mais exatas, né? Não tem, tem que ser mais decisivo. Aí a gente fala que a gente não se contenta mais com qualquer coisa, né?
E é verdade, é porque a gente começa a ter mais um foco mais diferente, porque a gente fica mais masculinizada, né? E se a gente tem dores que estavam lá até os 40 anos sendo levadas para frente sem resolver, elas vão ficar mais fortes, porque o lado feminino vai sendo abafado com mais força. Ele fica mais escondido, ele fica mais com uma casca mais grossa, aí ele pega mais força. E por isso que fica mais, a gente adoece mais depois dos 40 anos se a gente não olhar para nossas dores, né? A gente entra mais nos gatilhos, nos trilhos do conflito. Nós da Germânica a gente chama trilhos do conflito. A gente não consegue sair daquele trilho se a gente não olhar para eles. Até os 40 a gente consegue sair porque a gente é mais feminina, né? Então tem todo esse significado, e quem é mulher que já passou dos 40 sabe que mais ou menos nessa idade tomou decisões, né? Eu, quando estava chegando nos 40 anos, decidi separar. Eu estava tão na dor que com 39 anos a bomba estourou e eu me escondendo em mim mesma pedi a separação do pai dos meus filhos, né? Do meu primeiro esposo, porque eu não consegui dar conta. E a minha criança achou que a solução era jogar fora tudo o passado, né? Depois dos 50 a história se repetiu, aí comecei a ver, não, a mulher adulta aí tá na hora de parar de ser criança. Quando a gente repete o mesmo sintoma no relacionamento, o mesmo sintoma no trabalho, o mesmo sintoma no corpo, sempre de novo, é sinal que a gente não está fazendo, não está crescendo biologicamente também, e muito menos emocionalmente, né? Então, se a gente não olha quando vem o primeiro sintoma, quando o corpo vai continuar insistindo. E a gente não vai dar certo na vida enquanto a gente não olhar para isso. Porque o corpo não desiste da gente. Mas se a gente não tem coragem de olhar, o corpo nos traz a depressão, a esquizofrenia, Alzheimer, todas essas doenças que fazem o cérebro parar de funcionar. É um jeito de não sofrer, o cérebro se para de funcionar para ele não ativar as dores, os gatilhos, né? Então, só reafirmando, porque nós fêmeas adoecemos mais, isso é um fato, né? A biologia prova, porque nós nascemos para cuidar do ninho, a família toda, não no sentido de servir, não no sentido de estar a serviço das outras pessoas da família, mas para estar a serviço com amor, assim, administrar que tudo esteja bem. E por isso que a gente adoece, porque a gente está ocupando o lugar dos homens, precisando decidir tudo, tendo tomar todas as decisões que seriam do nosso parceiro. A gente não está deixando ele decidir, ou a gente está sozinha, criando os filhos, né? Que nem foi o meu caso. E a gente não deixa o companheiro tomar decisões que ele queria tomar. A gente tira a força dele, faz ele ficar doente, e a gente adoece mais rápido ainda, né? Então, tomar as decisões, pagar as contas, buscar alimentação, cuidar da parte mais exata, mais concreta, é função do macho. A nossa função é mais cuidar dos detalhes, né? E assim como eu nunca consegui entender isso também, ainda tenho dificuldades, muitas vezes, de saber qual é o lugar do meu esposo. Quem tem essa dúvida, quem não consegue distinguir muito, assiste o Rei Leão. Mais umas vezes, eu já assisti um monte de vezes, vou assistir de novo, né? Ali tem muito. Como a leoa não desiste de dar o lugar para o companheiro, né? Mesmo que ele entra na dor, ela deixa ele ocupar o lugar, né? Ela permite, porque essa é a natureza dela, e essa, para ela sobreviver, ela precisa fazer isso, né? Mesmo que dói também, né? E nós, nos nossos relacionamentos, nós temos muito mais competição com os homens, com os inimigos, né? Na verdade, a gente vê eles mais como inimigos do que como companheiros, como parceiros, né? Aí vem as doenças renais. As doenças da bexiga, elas são exatamente toda mulher que tem doença renal,
que tem retenção de líquido associado, sempre tem, né? Quem tem doença no rim, de incontinência urinária, infecção da bexiga, tem cistite, qualquer doença relacionada ao rim, tem problema com o masculino. O feminino dela não está bom e ela está brigando com o masculino que está dentro dela, né? Não com o marido, ela está brigando com ela mesma, né? Então, a inflamação da bexiga, ela vem porque tem alguma infecção que vai se formando. Mas por que essa infecção urinária vem? A bexiga também inflama? Porque o corpo precisa fazer isso para dar conta de viver como um homem. Porque senão a mulher não consegue ser o homem da casa, né? Porque a bexiga é um músculo oco por dentro que é responsável por guardar a urina, né? Que o corpo recolhe, os coletores renais e a pelve coletam essa urina e armazenam dentro da bexiga. E é um músculo oco que tem esse espaço e para a urina sair, ela tem que sair pela uretra, né? Muitas mulheres têm queimação ao fazer xixi, né? Os homens também têm, mas é muito mais das mulheres por causa desse desequilíbrio do masculino e do feminino, né? Aí quando a urina sai pela uretra, arde, né? Porque tem alguma coisa que está inflamada ali, né? E a parede interna da bexiga, ela é feita de músculos lisos e músculos estriados, né? E esses músculos, eles ficam em constante movimento, né? A bexiga, ela nunca fica quieta, ela tá sempre se movimentando para expelir a urina sair, né? Porque senão ela, tipo, os coletores renais estão trabalhando, estão recolhendo o líquido que está no corpo e vão mandando para a bexiga, e ali dentro a bexiga faz movimento de músculo, né? Imagina, a gente já viu como funciona o coração, também é um músculo, né? A bexiga fica sempre em movimento para essa urina sair. Só que quando eu estou em desequilíbrio com o masculino e com o feminino, a minha bexiga, ó, em vez de fazer esse músculo, fazer um movimento lento, como eu preciso ter força masculina, como eu preciso ocupar o lugar do meu companheiro, que eu não deixo ele que está vago, como eu sou muito o homem da casa, a minha bexiga trabalha muito mais rápido, ela faz movimento muito mais rápido. E o que acontece? Eu fico fazendo xixi toda hora, igual um animal macho. Porque quem faz esse trabalho na natureza, por exemplo, os bichinhos, os cachorros, né, que sempre falam do exemplo, os cachorros quando saem na rua, eles fazem xixi em tudo que é poste, em tudo que é pedrinha, para eles marcar o espaço dele, porque qualquer outro animal que chegar ali vai sentir o cheiro da urina dele e vai saber que esse lugar já tem dono. Não adianta vir fazer xixi ali de novo, porque já tem. Eles não fazem xixi onde outro fez. Quando eles cheiram, se não tem cheiro ainda, se não tem o cheiro, eles fazem eles sempre acham um espacinho novo, porque eles têm que marcar esse lugar, né? E nós, mulheres, estamos fazendo isso quando nós temos incontinência urinária, né? Nós estamos precisando marcar esse território, né? Então, pela germânica, as doenças renais todas vêm, o conflito, a gente fala conflito de marcação territorial, porque a gente não está ocupando o nosso lugar, a gente está ocupando um lugar de outra pessoa, dos homens principalmente, ou não estamos ocupando lugar nenhum. Junto com essa infecção da bexiga, sempre tem aumento de peso. A pessoa que tem que fazer muita dieta, muita atividade física, se fica 2 meses sem ir na academia, já pega uns quilos a mais. Se não faz uma caminhada toda semana, já começa a sentir que está engordando. É a pessoa que tem briga com o masculino dela, né? Ela não está equilibrada, né? Então, ela retém o líquido. Os coletores renais param de trabalhar, eles não recolhem essa água que está no corpo. Por exemplo, eu mesma, alguns anos atrás, quando eu trabalhava com chás, né, com plantas, eu sabia que eu tinha que tomar de 2 a 3 litros de água por dia.
Eu entendia que se eu tomasse 4 litros de água por dia, aí com certeza meu rim ia trabalhar melhor, porque eu sempre tinha infecção urinária, né? Eu tinha incontinência, infecção e todas essas coisas associadas que eu falo, porque eu ficava procurando a cura para isso e não conseguia, né? Aí tem dias que eu fazia tanto chá, eu conseguia tomar 4 litros de água por dia. Mas eu tinha que fazer uma caminhada e tinha que fazer um monte de atividade física, porque senão eu ficava engordando. Porque eu estava dentro dessa dor, eu estava brigando com... tipo, separei do meu marido, criei meus filhos sozinha, e eu estava no lugar de homem e de mulher. Eu não estava no lugar de esposa, de mãe só. Eu estava nesse... E eu achava bonito que no Dia das Mães e Dia dos Pais eu ganhava presente, porque eu era pai e mãe, né? E as doenças vêm, né? Para me mostrar que eu estava no lugar errado, que eu não estava no meu lugar de mulher, de mãe somente, né? Então, esses conflitos que a gente tem de marcação de território, de ter infecção na bexiga, ele sempre está relacionado com a nossa família diretamente, né? Por exemplo, é a relação à minha mãe, ao meu pai, e depois eu passo esse compromisso. Eu continuo brigando com a família que eu... Por exemplo, se eu caso, eu pego com a família atual. Se eu estou sozinha, por exemplo, a minha família vai ser o trabalho, né? Vai ser uma outra família, às vezes um grupinho de amigos. Alguma família nós mulheres sempre temos, né? Porque a mulher que vive sozinha, por exemplo, tem muita mulher depois dos 40, depois dos 50, separa, os filhos crescem, ela vive sozinha, mas ela sempre tem um grupinho de amigas que elas consideram família, porque elas precisam ter essa segurança, esse vínculo com alguém que ela considera família, né? Isso é próprio do nosso instinto feminino de sobrevivência, né? Aí a marcação territorial vai ser dentro desse grupinho pequeno de amigas. Eu já vivi isso, já sei como é que é. A gente fica disputando o território, a gente é amiga, muito próxima, às vezes em 3, 4, assim. Só que a gente fica se comparando, fica disputando espaço. E logo, logo sempre acaba em intriga, né? Sempre dá uma briga nesse grupinho ali, né? Porque as mulheres competem entre elas porque elas estão querendo mostrar quem manda no espaço, né? Elas não estão querendo ser amigas, ser mulheres no lugar como amigas mesmo de verdade. Então elas estão muito no masculino e não estão vivendo a feminilidade delas, né? Então, esse mês de maio eu vou fazer live todas as terças e todas as quintas sobre esses conflitos de nós mulheres como mães, né, como esposas, como nosso feminino ferido, conforme a visão da germânica, né, porque nós adoecemos mais, né, então para não ficar tão longo, eu vou cada dia, tanto na terça como na quinta, falar sobre uma das doenças mais comuns entre nós, né. Então hoje é mais sobre doenças renais, né, que é a incontinência urinária. Quem chegou depois, se quiser assistir depois do começo, né, é sobre por que nós temos incontinência urinária, né? Eu mesmo, uns 20 anos atrás, eu mesma tenho essa semana, ainda atendi uma pessoa, ela disse assim, eu não posso espirrar porque dá vontade de fazer xixi. Se eu levanto um balde de água, dá a impressão que eu vou fazer xixi na roupa, né? É uma impressão que com o tempo vira verdade, né? Porque a bexiga fica tão fraca porque ela trabalha em excesso. Porque se eu estou com muito, que nem eu comentei antes, né? Se eu estou com o masculino muito ativo, os músculos da bexiga, eles trabalham diferenciado, elas não trabalham no seu ritmo normal. Aí a hora que eu levanto um balde de água, esse músculo não está mais, porque só da gente pegar um balde de água, a gente já sente que a bexiga retrai. A gente faz força ali, né? E se esse músculo está estragado de tantos movimentos diferentes, ele não fecha mais na hora que eu faço força, né? Aí ele vai soltar a urina, né? E daí também dá muito problema de relacionamento, porque se cada vez que alguém entra em atrito comigo, eu tenho que marcar o território, como que eu vou conseguir conviver bem com esse meu esposo e com meu companheiro, se a minha bexiga já retrai e já tenta expulsar ele de perto, né?
Então, se tem, é interessante olhar para essa dor para poder equilibrar o casamento também, né? Então, o primeiro sintoma que nós vamos ter infecção urinária, quando a gente está na fase ativa, a gente não tem dor quando a gente tem incontinência urinária, né? Logo no primeiro dia, segundo dia, não dói. Mas a gente fala é friagem, a gente fala que tem bexiga fraca, a gente fala que alguma coisa aconteceu, né? Tomei demais água gelada, não posso comer nada gelado porque minha bexiga é fraca. Não é isso, não. Isso pode fazer agravar se você já tem o problema. Mas não é por isso que te dá vontade de ir no banheiro fazer xixi toda hora, né? Agora, quando chega no segundo, no terceiro dia, daí já começa a perceber que já começa a arder. Daí já entra, quando começa a arder é porque já tá passando da fase ativa. Então, quando você percebe que você tá precisando ir no banheiro toda hora e que você está assim fora do normal, principalmente à noite, fica atento, fica esperta. Alguma coisa está acontecendo dentro da tua casa, com você, ou com teu marido, ou com você sozinha, ou com teus filhos. Alguma coisa está dizendo que você está precisando fazer xixi toda hora, porque senão ninguém vai te dar importância, né? É porque você está vivendo alguma situação que você precisa. É igual o cachorrinho, você tem que mijar ali para os outros saberem que isso aí é teu, né? Então, tem algum problema aí que você não está olhando, né? E na fase ativa, então, a gente não percebe, porque a bexiga fica maior, aumenta o volume do tamanho da bexiga para caber mais, mas só que ela faz movimentos diferentes e a gente não consegue segurar, né? Olá, Valesca, bem-vinda, obrigada. Então, só repetindo o que eu já falei antes, porque dá incontinência urinária na gente, é porque a gente está masculina e a gente está ocupando o lugar do macho. Que quem teria que fazer esse xixi seria o homem. Não xixi toda hora de ter incontinência, né? Mas quem teria que marcar esse espaço de igual os animais fazem é o homem, é o macho da casa. E não é assim, no caso, se eu não tenho marido, eu tenho que fazer, não. Eu sou só mulher, mesmo que eu não tenha marido. Eu continuo sendo apenas uma mulher. Eu tenho que continuar. Oiê! Eu tenho que continuar vivendo a minha feminilidade, independente se eu tenho companheiro ou não, né? E se eu quero assumir o lugar de homem só porque eu estou sozinha, eu vou ter infecção urinária, sim, porque o meu corpo não vai desistir de me fazer voltar para o lugar, né? Porque o cheiro da urina que eu não consigo segurar afasta todos os inimigos de perto de mim, né? Esse é um sentido de fazer o xixi de incontinência, né? Porque a mulher que tem incontinência, ela considera, lá no inconsciente dela, ela considera o homem como inimigo. O homem não é bem-vindo perto dela, né? Então, se ela tem cheiro de xixi, só imaginando entre nós mulheres, né? A gente vê pessoas que tu chega perto, elas têm um cheiro de urina azedo, né? É óbvio que elas não vão conseguir conviver bem com um marido, com um homem que não vão se sentir bem, porque elas estão, esse cheiro, esse mau cheiro que a mulher exala, ele é proposital do inconsciente, né? Para afastar os outros, né? Ele já vem para ninguém chegar perto. São pessoas que não querem proximidade de homens, principalmente, né? E na fase de cura da incontinência urinária, dos problemas de bexiga todos, é na fase de cura que a gente começa a perceber que a gente tem problemas de bexiga. É quando começa a infecção, né? Daí que a gente vai no médico. E daí que a gente vai na farmácia e compra um Cistex, que era o melhor remédio toda a vida para mim. Toma assim 3, 4 comprimidos Cistex, já curou meu problema de bexiga. Isso é um jeito de eu me enganar, né? Porque nunca curou. Ele só tira o sintoma. Ele faz eu não sentir mais a dor e ele tira o movimento, ele anestesia a minha bexiga. Ele faz o músculo da bexiga não trabalhar mais e os coletores renais também param de trabalhar. Tudo fica anestesiado nessa parte, né? Aí para de trabalhar tanto, daí
acalmar a função, mas logo assim que passar o efeito do medicamento, no mês seguinte, ainda mais assim quando a gente está na idade ainda de menopausa, que a gente ainda tem os ciclos menstruais fazendo parte da nossa vida, no mês seguinte eu vou ter TPM de novo, vou me sentir mal de novo e vai vir os sintomas de novo, então vai de novo precisar medicação. E se ficar nesse ciclo, vai continuar e vai agravando, né? Aí vai vir as infecções vão agravando, vão ser mais graves, né? Então, a dor, a ardência, a infecção são sempre fases de cura da cistite que a gente tinha antes, né? De todos os problemas que a gente não viu, né? E se eu parar e olhar o que fez eu querer fazer xixi toda hora, o que fez eu precisar marcar esse território dentro da minha casa, ou do meu trabalho, ou com as amigas, ou qualquer lugar assim bem próximo que significa o meu aconchego, é nesse espaço que acontecem os conflitos de marcação de território da bexiga, né? É um espaço muito perto de mim, né? Não é lá com o problema da família que mora no outro país, né? É problema meu que eu vivo. E se eu olhar para isso e olhar que eu estou fazendo, que eu estou tendo o comportamento de querer tomar o espaço de outra pessoa, o meu corpo vai entrar em fase de cura automaticamente. Às vezes precisa algum analgésico, alguma coisa se a dor é muito forte, né? Se realmente não consigo sair da fase de... Porque tem pessoas que, quando entram nessas crises de incontinência, elas ficam com tanta dor na bexiga, com tanta dor no canal, na uretra, que se elas não tomar medicação, não passa dor. Só que cada vez que tomar medicação, a fase de cura não acontece, né? Então, se dá para aguentar a dor, se dá para fazer tipo, se faz uma caminhada bem longa que esquenta o corpo, vai fazer quase o mesmo efeito da medicação. Porque daí o corpo começa a relaxar e começa a colocar força nos músculos do corpo, em vez de colocar força no músculo da bexiga, né? Isso eu sempre sabia. Quando eu tinha incontinência urinária, se eu pudesse fazer uma caminhada longa, que me fizesse suar, fizesse cansar, a minha bexiga já melhorava, né? Eu só não sabia por quê. É porque daí eu ativo os músculos do corpo, a minha concentração lá na bexiga, o foco sai dali e vai pro corpo, né? Então, o nosso cérebro faz isso, né? E uma das pesquisas também do Dr. Hammer, uma das leis que ele descobriu que nosso corpo tem um programa especial de sobrevivência. Ele chamou assim, é a quinta lei biológica, né? O Germânico tem 5 leis que fundamentam, porque a gente adoece e porque a gente se cura também, né? E a quinta lei biológica prova que nosso corpo não precisa de nada de fora para se curar. Que o nosso corpo ele é capaz de se curar sozinho. Assim como ele adoeceu sozinho, ele é capaz de se curar sozinho. Muita gente, assim, quando entra em contato comigo pedindo consulta, pergunta assim, mas o que eu faço agora para curar depois da consulta, se eu consultar contigo, se você não dá medicação, se você não manda fazer nada, né? Se você achar realmente a causa, por que você está disputando com os homens, o que está acontecendo contigo, no caso da incontinência urinária, né? Se você realmente encontrar a causa, você não precisa tomar nada. Vai demorar um pouquinho, mas o corpo vai, gradativamente, ele vai refazer essas células que ele perdeu, que ele gastou em excesso, né? Porque, por exemplo, durante a fase de incontinência, a bexiga por dentro, ela cresce de tamanho, né? Porque ela entende que ela precisa ser maior e o canal da uretra também ele cresce de tamanho para poder soltar mais o xixi, né? Ele fica mais alargado e ele para de segurar o xixi. Por isso que a gente fica com incontinência, né? Nessa fase ativa, né? E na fase de cura, o que o corpo faz? Quando vem a ardência, quando vem a infecção. Essa fase de cura são os fungos, eles vêm, as bactérias vêm para salvar, para recuperar aquele... Se o canal da uretra está muito grande e ficou muito espaçoso, quem que vai recuperar?
São os fungos, as bactérias. Elas vêm para fechar isso de novo, para reconstruir o tecido. Aí, se eu tomar antibiótico, ele não vai reconstruir, ele vai ficar aberto. Aí eu vou continuar com incontinência. O canal da bexiga vai ficar com defasagem de células, ele vai ficar grande. Aí é óbvio que depois ele não vai conseguir mais fechar, né? Então, tem muita coisa assim que a gente precisa muito cuidar com qualquer medicação, que quando a gente toma só em caso de necessidade mesmo, se a gente não conseguir sobreviver sem. Mas se for só por causa de uma dorzinha, aplica algo quente, não tomar também qualquer. Mas, por exemplo, tomar chimarrão quente para mim ajuda, porque ele esquenta o corpo, porque eu acredito que é friagem. Então, se eu tenho crenças que é friagem, as coisas quentes vão me ajudar a me recuperar, né? Isso tudo é natural, né? Então, na próxima terça-feira eu vou falar sobre a candidíase, que também é algo bem parecido. Quem não? Cada 4 mulheres, 3 mulheres têm problemas com candidíase ao longo da vida. Tem crianças que nascem com candidíase já com infecção e já tem corrimento desde que nascem, né? E tem pessoas idosas que já passaram da fase de reprodutiva, que a gente acha que a candidíase tem a ver com geração de filhos e não tem nada a ver, assim, não é específico disso. Tem crianças que nascem e idosos de 80 anos que ainda têm a candidíase, né? E porque tem também situações de marcar território e outras coisas, né? Então, na terça-feira eu vou fazer uma live sobre isso, sobre esse tema. E domingo vai ter uma live com uma convidada. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui, não fizeram perguntas, então não respondi. Aí, mas se tiverem perguntas, podem mandar para mim pelo WhatsApp. A maioria das pessoas já falaram comigo, né? Já me conhecem, então. Ou pelo direct também do Instagram. Obrigada.